A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Olá, tudo bem? Quero dar muito boas-vindas a todas vocês, advogadas, advogados e todo o público que acompanha o maior congresso da história da OAB nacional e também o maior congresso jurídico aqui da América Latina. Já temos mais de 115 mil inscritos no congresso e agora nós chegamos num painel muito especial, o painel de Compliance Anticorrupção e os desafios em tempos de pandemia. E nesse painel, nós teremos a oportunidade de estar com 3 palestrantes absolutamente incríveis e que vocês já estão vendo aí conosco. A Rogéria Jeremec, Maria Cecília Andrade, Matheus Cunha, os quais eu vou ler o currículo extenso, apesar da versão resumida que a gente traz currículo, no momento em que eu vou apresentá-los para vocês. Meu nome é Rafael Lara Martins e eu sou vice-presidente da Comissão Nacional de Compliance, Comissão Especial de Estudos Permanentes de Compliance do Conselho Federal do AB. Tenho muito orgulho de, ao lado do nosso presidente, Dr. Yuri, conduzir aí os estudos sobre a matéria de compliance. E hoje nós traremos 3 grandes especialistas sobre o assunto para estar com vocês. Sejam muito bem-vindos, acompanhem e espero que esse painel nos enriqueça como a gente preparou, com o carinho e a profundidade de conhecimento que vai ser trazido. Em primeiro lugar, gente, nós vamos ouvir as palavras dessa pessoa que nem precisaria de apresentação para quem gosta e para quem acompanha o compliance, não é mesmo? A Rogéria Jeremec, ela é advogada, mestre em Direito, Chief Compliance Officer do Grupo Latam Airlines, embaixadora do CWC, Compliance Women Committee, presidente das comissões de Compliance ASP e da OAB São Paulo, profissional reconhecida, vejam só, como executiva mais admirada de compliance do Brasil pela revista Análise Editorial e que saiu há pouco agora, edição 2019, tamanha relevância da Rogéria para o cenário do compliance de forma geral e também o trabalho à frente das mulheres de compliance. Rogéria, é uma honra e um privilégio muito grande ter você conosco aqui no painel e eu já passo a palavra para você para que nos próximos 15 minutos possa nos brindar com a sua apresentação. Bom, muito obrigada, Rafael. Agradeço demais o convite. É uma grande honra participar de um evento tão grandioso como esse. Para mim, realmente é uma oportunidade. Então, de coração, agradeço muito por terem lembrado do meu nome. Eu tenho que falar para vocês sobre os grandes desafios que nós estamos vivendo nesses momentos de pandemia. E eu falo, desafio é sempre uma coisa que mexe muito conosco, mas que também nos dá uma oportunidade de evoluir muito grande. O que eu percebi nessa época de pandemia? Que assim, o compliance é mais necessário do que nunca, mas a gente tem que agilizar a maneira de fazer as coisas. Então, o compliance tem que ser visto pelas empresas, pelas instituições, pelas escolas, pelos partidos políticos, aonde é que ele se encontre, como um parceiro do business, um parceiro de negócios, alguém que está lá para somar, para agregar, para trazer valor para a organização. Só que agora o desafio é fazer isso de uma maneira ainda mais ágil do que a gente já fazia antes. Se antes eu fazia uma due diligence, por exemplo, em 48 horas, e isso era bom, era aceitável, hoje eu preciso fazer num tempo bem mais curto, porque as coisas se resolvem de uma maneira muito rápida, nós estamos com... Se aparece uma oportunidade, a gente tem urgência de atender aquilo. Eu acho que é importante que a gente possa fazer sempre o correto, sem abrir mão dos controles. E isso é muito importante, porque existe, sem dúvida, uma lupa hoje sobre tudo que está sendo feito em nome da pandemia, por conta de estarmos nessa situação de exceção, e isso vai ser analisado no futuro, e nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós estamos autorizando e que está sendo feito agora.
essa é uma razão a mais para a gente ter um olho no controle de uma maneira bastante rigorosa, fazendo tudo o que a gente tem que fazer, simplesmente de uma maneira mais rápida, mais ágil. O novo normal que todo mundo fala, a gente precisa garantir competitividade. Sim, sempre. Mas competitividade com segurança jurídica. A Lava Jato está aí para nos mostrar que a gente não pode pular etapas de maneira nenhuma quando cuidando dos negócios da empresa, quando tratando dos temas de compliance. Falando em cuidados, a gente fala de fornecedores, a gente fala das grandes aquisições que estão sendo feitas agora, nesse momento, e aí, de novo, a gente precisa manter os controles, a gente precisa fazer um monitoramento eficaz. Lá na empresa, a gente criou um step adicional para as aprovações. Não foi assim um grande sucesso de público, mas eu adorei, porque agora, além de todas as aprovações que já existiam, tudo por sistema, tudo controlado automaticamente pelo fluxo do nosso workflow, agora ainda tem um a mais. Então, todo mundo que faz qualquer compra sabe de antemão que aquilo vai ter mais uma observação, mais uma olhada com rigor, seja no que tange ao preço, seja no que tange a condições, seja no que tange ao cumprimento de etapas para cada pagamento, um controle muito sério de tudo aquilo que é o entregável, e esse é um ponto que a gente não pode descuidar jamais, porque recentemente a gente teve uma denúncia na televisão sobre um determinado governo que comprou equipamentos por conta do Covid, e depois a acusação que se fazia é de que esse equipamento não é adequado para esse tipo de doença, deveria ser diferente, deveria ter um respirador assim ou assado. Então, isso é muito importante. O que é que a gente está comprando, para que é que a gente está comprando, esse controle tem que ser extremamente rigoroso. Um outro ponto são momentos em que a gente tem uma interação muito grande com o funcionalismo público, e isso sempre é um motivo a mais de atenção. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema no qual a gente põe todas as nossas reuniões, quem vai participar, qual é a agenda. É o mesmo sistema em que a gente coloca presente, hospitalidade e também reuniões feitas com competidores. Com isso, nós temos condição de controlar todo o desenvolvimento daquele evento, inclusive ao final com a subida da minuta, daquela ata, ata em espanhol, desculpa, com a subida da ata, afinal, e essa ata, ela, enquanto não é juntada, o sistema não permite que seja encerrado aquele determinado protocolo, o que nos dá também uma segurança de que as coisas estão sendo feitas com muito rigor, que é o que mais a gente quer agora. Também é preciso a gente lembrar dos TPIs, que são os terceiros que fazem a intermediação entre a empresa e o poder público. Esses terceiros também merecem um cuidado bastante especial, no sentido de sua contratação, a due diligence que é feita em cima deles, todas as etapas para aquela contratação, todos os anexos que a gente tem à nossa política anticorrupção, no sentido de garantir que seja a melhor contratação possível. Lembrando que a regra geral é: não se faz negócios com quem apresente red flags, a não ser que seja uma opção importante para a companhia e que a empresa esteja lidando muito bem com aquele apontamento. Então, ela, depois daquilo, aprimorou o seu programa de compliance, fez treinamentos com todos os funcionários. Então, existe toda uma análise, inclusive do site da empresa, para saber se a gente pode ou não seguir com ela nos nossos negócios. Outro ponto que me parece muito relevante é a gente falar de treinamento. Treinamento não pode deixar de ser feito porque a gente está em casa, porque a gente está trabalhando em home office. Existem maneiras, nós estamos aqui hoje fazendo um treinamento que na empresa a gente chama de semipresencial, porque
vocês estão me vendo, as pessoas podem interagir, podem fazer pergunta. Então, isso tem sido feito com muito sucesso, as pessoas têm gostado, porque elas têm também se sentido amparadas nesse momento em que a gente tem várias dúvidas, e é importante ter essa instância de esclarecimento. Então, a gente tem um planejamento anual de treinamentos, de comunicação, e a gente está seguindo esse treinamento. Uma coisa que ninguém pode esquecer é que tem gente que entra na empresa e nunca vai fazer nada de errado, seja porque teve essa educação em casa, seja porque tem medo de ir para o inferno, seja porque é assim que ela só faz o certo. Mas tem gente que entra já com aquele olhar de onde é que a câmera não pega, quem é que cuida aqui da parte financeira, quem que autoriza pagamento, como é que é negócio de reembolso aqui, quantos de nós já pegaram um táxi e ao descer você pede o recibo e o taxista vira e faz a famosa pergunta: quanto é que você quer que eu ponha nesse recibo? Então, a gente tem que treinar o nosso pessoal para ter uma única resposta. O valor exato que está marcando aí no seu taxímetro. Nenhum outro. É esse o valor que você vai pôr e é esse o valor que eu vou cobrar. E, ao mesmo tempo, tem gente que segue a maioria. Se está todo mundo fazendo certo, eu também vou fazer o certo. Se está todo mundo fraudando recibo de táxi, se está todo mundo dando um jeito de se dar bem, eu também vou querer me dar bem nessa história. E é por isso que a cultura de compliance é tão importante para disseminar esse conceito de que a gente tem que fazer o certo sempre. E aí vem a outra parte, que são as investigações bem feitas, e com a aplicação de disciplina na medida certa, quando necessário. Eu acho que essas questões, elas são fundamentais para você criar uma cultura de compliance que seja efetiva, permanente. Outra questão que a gente pode discutir aqui é a questão das lições aprendidas, ou lessons learned em inglês. Agora também é um momento oportuno para a gente pensar tudo que não deu certo, seja na própria empresa, na própria instituição, ou seja, em outra empresa, e fazer uma divulgação disso sem expor ninguém, porque não é esse o objetivo é puramente didático, mas mostrando o que acontece quando, por exemplo, alguém resolve contratar um terceiro, não faz nenhuma fiscalização, permite a subcontratação, e aí você vai descobrir, por exemplo, que teve uma quarteirizada sua que estava contratando mão de obra irregular, pagando um salário super baixo, não estava dando as condições trabalhistas necessárias, porque o nome que vai aparecer na mídia é o seu. E a gente acabou de ver isso há alguns anos, não uma vez, mas 3 vezes, em relação à mesma empresa, inclusive, nesse sentido, quer dizer, ela fez uma contratação, essa contratação teve uma subcontratação, mas o nome que aparece na mídia não é daquela quarteirizada que ninguém nem sabe quem é o da empresa contratante. Então, esse é um risco muito grande, a gente precisa ficar muito esperto. A mensagem que eu acho que a gente tem que passar sempre é a seguinte: a empresa não precisa que ninguém faça nada errado para ela. Uma coisa que eu escuto muitas vezes é isso: eu não fiz para me beneficiar. E eu estou falando que escuto não na minha empresa, mas escuto por aí, porque eu estou em muitas reuniões, né? A pessoa diz assim, a argumentação era: eu não fiz para me beneficiar, eu fiz para beneficiar a empresa. Então, que todos saibam que a empresa, a instituição, a escola, o governo não precisa de ninguém fazendo coisa errada em seu benefício. Precisa sim que todos cumpram as normas que foram estabelecidas justamente para dar segurança jurídica a todo esse processo. Um outro ponto que eu acho que é extremamente relevante é o tone at the top. A gente tem que ter uma voz que seja super clara no sentido de dizer exatamente isso: eu só quero negócios limpos. Se for para me trazer um valor importante que seja, mas à custa da imagem da empresa, à custa do descumprimento das normas, então, obrigada, não quero.
A gente precisa parar agora e planejar o futuro. Para planejar o futuro, eu acho que tem uma análise muito importante para ser feita, que são 4 questões. A primeira delas, o que eu faço hoje e que eu devo continuar fazendo? O que eu faço hoje e eu devo parar de fazer, porque isso não é de compliance, por exemplo? O que eu faço hoje eu preciso fazer diferente? E o que eu não faço hoje e eu preciso começar a fazer? Nesse ponto, eu acho que cabe muito a gente pensar em tecnologia da informação, que é uma grande aliada do compliance. Então, só para dar um exemplo, a gente tem declaração de conflito de interesse, que é feita manualmente, mas a gente pode, sim, criar um formulário, e existem ferramentas gratuitas na internet para isso, e passar a fazer essa declaração de maneira digital. A gente tem respondido várias pesquisas usando esse tipo de ferramenta, de maneira que a gente pode, sim, melhorar aquilo que a gente já faz, mas sempre com esse cuidado, essa cautela, ouvindo segurança da informação e fazendo com que o trabalho de compliance esteja cada vez mais próximo do business, cada vez mais próximo das áreas de negócio, para que a gente seja cada vez mais valorizado, faça cada vez mais parte de todo aquele ambiente para garantir que os negócios sejam feitos da melhor maneira possível, da maneira mais segura e garantindo bons negócios para toda a organização. Muito bom mesmo. São tempos de mensagens, de reflexão. Afinal de contas, não podemos, em razão do estado de calamidade pública e de uma aparente liberação entre as relações do Estado com as empresas, achar que o compliance ele vai ficar adormecido, não é mesmo? Muito pelo contrário, excelente a fala da Rogéria para todos nós. E, na sequência, nós vamos para mais uma fala, que é a fala da Maria Cecília, depois a fala do Matheus, e, ao final, a gente vai fazer um pequeno bate-papo aqui, um bate-bola entre essas pessoas incríveis que estão nesse painel com a gente, para a gente poder aproveitar tamanha experiência e conhecimento de todos vocês. E a próxima painelista, senhores, é a Maria Cecília Andrade. A Maria Cecília é advogada, especialista em Direito Econômico e Compliance, mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro do Advisory Board da FGV Ethics, pós-graduada em Direito da Economia e das Empresas pela Faculdade de Administração de Empresas da FGV São Paulo. Ela é membro das comissões de estudos de compliance e de estudos da concorrência e regulação econômica da OAB São Paulo, membro também do CWC, Compliance Women Committee. Foi Chief Compliance Officer da Odebrecht Transport e responsável por Antitrust e Compliance na Odebrecht Engenharia e Construções. Senhoras e senhores, Maria Cecília Andrade conosco, uma super querida amiga, palestrante, professora e grande profissional do compliance. Maria Cecília, é sua vez. Obrigada a todos, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer aí o convite do Dr. Rafael Lara, em nome do Conselho Federal da OAB, uma honra estar aqui nesse evento. Cumprimentar os meus colegas, o Tiago, a Rogéria. É incrível, né, que a pandemia, por mais esses efeitos negativos que ela trouxe, ela possibilitou que a gente estivesse num evento, como o Rafael falou, são mais de 115 mil pessoas inscritas, né, nesse seminário, e falando com colegas do Brasil inteiro. Possivelmente, se fosse um evento presencial, a gente não teria tanta gente e ouviria debates tão ricos como foi ao longo dessa semana. Assisti alguns e realmente foram muito bons. Bem, após essa brilhante apresentação aí da Rogéria, a minha missão aqui é um pouquinho falar sobre alguns temas específicos aí da pandemia. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da compra emergencial, do ambiente, dessa mudança de ambiente de trabalho para o remoto, e a questão da cultura e a importância do compliance. E vou concluir falando um pouquinho da relação entre empresas aí
durante essa pandemia e como é que tem sido visto do ponto de vista também do compliance. Só queria deixar claro, Rafael, eu trabalhei nessas empresas que atravessaram crises gigantescas e ainda estão atravessando, né? Muita experiência, foi uma experiência excepcional, mas hoje eu falo em nome próprio, né? E então o que eu colocar aqui são minhas opiniões aqui pessoais a respeito de todos esses temas. E dando início logo à minha fala, passado, né, 5 meses que a gente está em trabalho remoto, pelo menos aqui em São Paulo, a gente nota uma adaptação das empresas e das pessoas, por mais que no início tenha sido difícil, e eu tenho uma impressão que o compliance teve um papel decisivo nisso. E, claro, existem desafios financeiros que todas as empresas estão enfrentando, mas quando você está em tempos de incerteza, a manutenção e muitas vezes o reforço da área de compliance é que traz a maior segurança, como a Rogéria colocou aí muito bem, na tomada de decisões dos gestores da companhia, né, que permita que as atividades continuem mesmo e mediante a difusão. Ela falou de treinamento, é super importante a parte de comunicação, que esses funcionários nesse período de transição estejam sendo orientados em relação à integridade, às boas práticas, né? A comunicação e o treinamento é essencial. Então, para mim, o compliance nesse período é uma ferramenta assim super importante para que a gente continue os negócios e as coisas continuem ocorrendo da forma certa e da maneira correta. Em relação às compras emergenciais, né, e os pedidos de doação que ocorreram e continuam ocorrendo até o momento, eu acho que esse foi um dos grandes dilemas, né, que as empresas passaram. A gente se deparou com situações que até então eram situações que não estavam previstas ali no manual, como a Rogéria comentou, geralmente esses processos eram processos que eram passados por due diligence extremamente rigorosas, né, na doação. Se precisa... Parece que a conexão da Maria Cecília travou. Enquanto isso, eu vou aqui aguardar para que ela retorne. E aí, só para ter certeza, afinal de contas, evento ao vivo é ao vivo, e como diria o grande filósofo da TV brasileira, Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, pergunta ao Matheus e à Rogéria se a mim estão escutando normalmente, né? Ótimo. E a Maria Cecília, ela já está conectando aqui, e ela vem falando sobre essa reflexão do papel que nós temos aí nesse momento de pandemia, para que o compliance ele possa efetivamente continuar à frente da companhia, né? Em um momento em que a gente, mais do que nunca, precisa garantir aí a independência do compliance. O Matheus Cunha, e aí eu recomendo vocês fortemente seguirem o Matheus Cunha nas redes sociais dele, tem alguns posts, às vezes, sobre compliance até bastante divertido. Essa semana mesmo ele postou uma questão relativa à independência do compliance, um tema que é tão necessário e até trazendo informações úteis e nos fazendo rir ao mesmo tempo, né, Matheus? Pois é, sabe o que teve? Eu trago de volta a Maria Cecília, que se recuperou e está aqui conosco novamente. Coisas da internet, Maria Cecília. Não pode foi da internet. Não, só para falar, teve uma queda de luz aqui. A luz voltou, mas para evitar maiores dissabores, eu vou continuar pelo celular, tá? Não vou entrar pelo... Vai que acaba a luz de novo, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas teve uma queda de luz aqui, aqui na minha rua. Mas sem prejuízo, foi só um minuto, continue de onde parou. Tá bom. Ai, que susto. Mas vamos lá em frente. Eu estava falando de compras emergenciais, doações, e estava comentando os processos de due diligence, que eram extremamente rigorosos, né? A Rogéria comentou em 48 horas. Na empresa que eu trabalhei, às vezes demorava muito mais tempo por conta das aprovações e entendimento, e você passa por sustentabilidade e outras áreas da companhia que precisam aprovar, e, de repente, a gente, nesse momento atual, a gente viu uma avalanche de pedidos, desde máscaras, álcool gel, cesta básica, respirador,
E um cenário que, desde o mês de fevereiro, né, a gente tem uma autorização especial aí dada para os gestores públicos que façam compras desses produtos essenciais para a pandemia sem licitação prévia. E das experiências que eu acompanhei, muitos pedidos foram recusados, pois um ponto que a Rogéria também colocou é que algumas compras estavam sendo feitas através de intermediação ou de terceiros que não passavam no processo de compliance. Então, por mais que fossem questões humanitárias, muitos pedidos foram negados. E um exemplo de como não fazer, né, aconteceu aí no Nordeste, na minha terra, lá na Bahia, onde foi feita uma compra com alguns outros estados de 600 respiradores através de um intermediador que faria aquisição na China. O fato é, esses respiradores nunca chegaram, houve pagamento de uma parcela bastante substancial para a aquisição desse produto, e a grande pergunta que se faz é como é que esse intermediador foi escolhido, né? E como foi feita a due diligence dessa empresa? No setor privado, e a Rogéria também detalhou bastante isso, não se concebe que se faça uma compra sem conhecer o parceiro, sem conhecer os riscos do parceiro. A due diligence de fornecedores, de terceiros, quer entender o que aquele parceiro diz, né, que risco aquele parceiro pode trazer para o seu negócio, e, de certa forma, muitos pedidos podem ser negados, né? Então, mesmo que o preço seja o melhor preço, mas se aquilo traz um risco para o seu negócio, ou, como a Rogéria comentou, tem um red flag, mas aquele negócio é importante do ponto de vista do negócio empresarial. Isso pode acontecer também, mas é incrível que tenha ocorrido isso, e a gente e o intermediador daquela compra, pelo menos do que está sob investigação ainda, mas o que está identificado é que a empresa não existia, né? E, claro, e a gente sabe também que, pelo menos em 11 estados do país, esse tipo de problema está sendo investigado, quer seja por fraude, quer seja por preço excessivo, quer seja por conflito de interesses dos gestores com o poder público, e a gente tem um exemplo no Rio de Janeiro, em que, inclusive, ocorreu a renúncia, né, do secretário de saúde lá, em razão de problemas relacionados a essas compras emergenciais durante a pandemia. E por que eu estou falando isso? Qual é a empresa que vai querer estar envolvida em doações nas quais ela não pode efetuar os procedimentos mínimos de compliance e se envolver, né, em escândalos de reputação? Na minha experiência, a gente tinha uma interação muito intensa com o setor público e, portanto, essa preocupação ainda era dobrada, né? E a ajuda humanitária não faz a doação, não faz, mas se não for feito de maneira adequada, pode comprometer assim a reputação de uma maneira muito severa, e a recuperação de reputação não é um trabalho simples, é um trabalho doloroso, é um trabalho custoso, demorado, e por vezes esse fato pode até não ocorrer, né? Então, por mais esforços que se façam, é muito complicado. Então, o compliance tem um papel especial de identificar essas situações aí de risco e dar o melhor aconselhamento para o gestor. Há uma cobrança, como a Rogéria também colocou, por decisões rápidas, por decisões eficientes, e aí eu falo um pouco do que eu tenho enxergado no dia a dia. E essas decisões rápidas, eficientes, em cenário de risco, de pandemia, requer profissionais que tenham uma maturidade suficiente para aconselhar aquele gestor, aconselhar aquele executivo na sua tomada de decisões. Eu acho que, em relação ainda à pandemia, eu queria mencionar um trabalho super importante que eu tenho acompanhado, que é do Instituto Ética Saúde. O Instituto Ética Saúde deriva de uma ação coletiva para a disseminação de boas práticas no setor de saúde, envolve desde hospitais, farmacêuticas, fornecedores de equipamentos, etc. E nesse período específico, eles já existiam, mas agora, durante esse período, eles abriram uma hotline, porque você tem empresas de todos os portes no setor, né, desde grandes hospitais a pequenos laboratórios, etc. Essa hotline é uma hotline específica para tirar dúvidas sobre o compliance durante a pandemia. Então, eu acho que é um exemplo muito interessante e dá para consultar aí pela internet.
Um outro ponto é que as empresas estão muito suscetíveis a fraudes, né? E eu acho que eu vou pular um pouquinho, porque a Rogéria já falou um pouco da questão dos sistemas, do investimento em tecnologia da informação, rastrear a informação. A grande empresa está preparada para isso, mas a pequena e média não. E aí ela deu os exemplos já, né, que você tem ferramentas disponíveis de forma gratuita na internet. Então, é muito importante estar com isso tudo, com as decisões documentadas. Isso porque, no futuro, se você for demandado, quer seja por um conselho de administração, quer seja por uma autoridade pública, você vai poder prestar a informação adequada. E aí eu vou concluir falando um pouquinho dessa relação entre empresas, né? Que uma das coisas também que veio com o Covid, durante essa crise toda financeira, foi as parcerias entre concorrentes. Essas parcerias elas estão acontecendo para atender a Covid-19, mas surgiu uma grande interrogação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, com o risco de formação de cartel. Então, você tem recomendações hoje da OCDE, nos Estados Unidos, na Europa, o CAD soltou orientações de que, olha, vocês podem cooperar para atender a Covid, mas não vai existir a desculpa do cartel do bem. Então, vocês podem adotar medidas para atender as emergências, mas tem que ser de acordo com a lei. E um exemplo que a gente tem recente é uma ação que foi feita entre a Ambev, Brasil Foods, PepsiCo e mais algumas empresas para atender as dificuldades do pequeno varejo, que é onde ele faz o escoamento dos seus produtos, e foi permitida uma associação entre essas empresas. O que é interessante aqui é que, para aprovar essa associação, foram necessários protocolos extremamente rígidos, quer seja de anticorrupção, quer seja de antitrust. E aí o compliance volta a ter um papel muito importante, porque essa cooperação, essa ajuda ao pequeno varejo, ele tem que estar sendo monitorado. E esse papel é muito importante para o compliance. Enfim, eu sei que o tempo é curto, tem muito assunto para falar, gestão de crise, investigações, questões trabalhistas, etc. Mas a minha conclusão é um pouco da forma como eu iniciei, que é como está sendo importante ter um compliance, vamos dizer assim, uma área de compliance forte para dar segurança nessas tomadas de decisões importantes que estão acontecendo durante esse período de pandemia. E com isso eu encerro. Só mais uma coisa que eu queria comentar. O compliance está sendo importante não só para a tomada de decisão dos executivos, mas, como a Rogéria falou também, para dar segurança para aquele funcionário que quer fazer a coisa certa, que está sendo feita a coisa certa, porque o pior pesadelo que você pode ter é você acordar um dia e ver a sua empresa na televisão. Então, realmente, o compliance está sendo muito importante e precisa ser prestigiado nesse momento. Com isso aqui eu encerro. Desculpem aí o meu sumiço temporário e vamos em frente aqui. Imagina. A gente ficou aqui conversando enquanto você saiu. Estabelecemos aí, tínhamos uma previsão no nosso código de conduta sobre o que fazer, colocamos ele efetivamente em atividade e recebemos você. Funcionou, queria dizer, né? Mas brincadeiras à parte, parabéns, foi muito boa, muito assertiva a sua fala, extremamente pontual. 15 minutos realmente é um tempo muito objetivo, mas aproveitamos bastante. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a vocês o Matheus Cunha. Matheus, que é sócio da T4 Compliance, é advogado com mais de 10 anos de atuação em empresas nacionais, multinacionais. Matheus, ele foi secretário adjunto de transparência no estado do Mato Grosso. Ele é mestre em Direito pela UFMT, autor de obras, artigos, professor de cursos de pós-graduação, de MBA, de extensão sobre governança, riscos e compliance, um dos mais festejados professores de compliance, posso afirmar para vocês hoje, no país, e eleito em 2019 como um dos 5 consultores mais admirados do Brasil pela equipe Compliance on the Top, da LEC. Então, ele é um dos 5 consultores mais admirados, não só pelo seu belo sorriso, aí o Matheus, mas também por todo o trabalho e conhecimento que ele traz, vai compartilhar com a gente nos próximos 15 minutos. Seja muito bem-vindo, Matheus.
Olá, boa tarde, Rafael, Rogéria, Maria Cecília e todo esse público que nos brinda hoje, né, com essa participação. Sexta-feira, final da semana, final do dia, International Casual Day, nós de terno e gravata, né, em home office, mas enfim, a advocacia ela se reinventa, a advocacia ela é forte e a advocacia prova que ela pode se adaptar em qualquer dificuldade, né? Um evento com mais de 100 mil pessoas inscritas, um evento que talvez seja um dos maiores do mundo, de fato, destaca a forma como a advocacia ela consegue se readequar ao novo normal, a cada novo normal que aparece. E o que falar de compliance, né? Depois de duas assumidades, duas não, três, porque o Rafael também né? Rogéria aí sempre brilhante, Maria Cecília também com toda a sua experiência. E acho que eu queria dedicar a minha fala à própria advocacia em si, né? Nós estamos encerrando julho, iniciando agosto, para comemorar o mês da advocacia. Temos aí no nosso público advogados, estagiários, aqueles que ainda enfrentam o nosso famigerado exame da OAB, mas, de forma geral, a advocacia tem se mostrado bastante presente e importante na estruturação e implementação de programas de compliance. É bem verdade, né, que há bastante tempo já se tem a conclusão de que o compliance não é só para advogados, né? Eu mesmo, no meu time, hoje tenho profissionais brilhantes numa equipe multidisciplinar, né? Temos aí comunicadores, administradores, auditores, contadores, enfim, profissionais de tecnologia. Então, de forma nenhuma, né, eu quero excluir todos esses profissionais que são importantes para a disseminação da cultura de integridade no nosso país, por meio da construção ou do gerenciamento de programas de integridade. Mas, de forma geral, os riscos dos negócios, né, eles surgem à medida com que o risco social se aponta, né? O Ulrich Beck já bem destaca que vivemos a sociedade do risco, né? Principalmente nessa sociedade da tecnologia, né? Essa sociedade da informação, nessa aldeia global que somos, né? Interconectados a todo momento, né? Fazendo negócios em todo o globo terrestre, e o risco ele vem junto com toda essa interação, com todo esse relacionamento. Embora o nosso foco seja aqui compliance e anticorrupção, a gente não pode esquecer, né, como foi brilhantemente levantado pela Maria Cecília, que os riscos que acompanham o ambiente de negócio são das mais diversas natureza, né? Nós temos aí a corrupção pública, né, que vem dessa toda e qualquer interação com o agente público, né? A gente tem a corrupção privada, que embora no Brasil não gere uma responsabilização ainda de pessoas físicas e jurídicas, talvez seja tão nocivo quanto a corrupção pública, né? O risco de licitações e contratos com a administração pública, que já foi ressaltado também. Podemos destacar aqui prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, conflito de interesses, assédio moral, assédio sexual, questões relacionadas à diversidade e discriminação, o compliance digital que está batendo a porta de todos, seja por questões de segurança da informação, seja agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, os riscos eles acompanham o ambiente de negócio. E talvez, como já dizia a minha saiba a avó, né, o melhor remédio é prevenir. E o compliance, ele de fato acha destaque com esse viés de prevenção. Porque esses riscos, quando eles se materializam, né, quando eles se tornam um fator concreto, eles podem trazer para o negócio danos, consequências negativas, né? Pode trazer multa, pode trazer restrição de direito, pode trazer dano à imagem, à reputação, que tem sido tão veiculado, né, na nossa sociedade da informação. Então, de certa forma, a advocacia ela tem um papel muito importante, né, nessa estruturação, nessa implementação de programas de compliance nos negócios. Há exatos um ano, né, há exato um ano, eu defendia na Universidade Federal de Mato Grosso a minha dissertação e, embora seja uma dissertação ali, nós apresentamos duas teses e dentro dessas teses
eu discuto uma evolução geracional do compliance, né? Uma evolução do compliance em 3 gerações, que começou lá atrás, com um foco no direito antitrust, né, ou na defesa da concorrência nos Estados Unidos, e foram os advogados americanos os responsáveis por criar, aí na década de 30, 40 e 50, os primeiros programas de compliance antitrust, justamente para evitar a responsabilização das pessoas jurídicas, das empresas nos Estados Unidos, por violações de leis de defesa da concorrência. Depois, com o avanço da legislação, o FCPA propriamente dito, o compliance foi revestido desse caractere anticorrupção, que ganhou muito destaque no Brasil, principalmente depois da Operação Lava Jato. Mas os principais fatores que eu trago de diferenciação nessas 3 gerações é que, na primeira geração, não existia uma regulação do Estado para dizer quais eram os requisitos formais do programa de compliance. Na segunda, por meio do Federal Sentencing Guidelines, o Estado americano regulamenta os requisitos formais do programa para dizer a importância do comprometimento da alta administração, de código de conduta, política, canal de denúncia, gestão de terceiros, vários desses requisitos que a Rogéria e a Maria Cecília já brilhantemente apresentaram, que é justamente o marco, dessa segunda geração, e que foi trazido para o Brasil, talvez por meio do artigo 42 do Decreto Federal 8.420, quando o nosso Estado, pela primeira vez, diz quais são os requisitos de um programa de compliance à la brasileira. E a terceira geração é a que se preocupa justamente com o grave problema da segunda, o programa de compliance meramente formal, o programa de compliance que segue os requisitos estabelecidos na regulação estatal, mas que não apresentam traços, vezes de efetividade. E quando essa terceira geração ela se propõe a reinventar o compliance, fala-se muito em formação de uma cultura organizacional. De que forma que o programa de compliance, a área de compliance, o profissional de compliance assume esse papel de protagonismo dentro do ambiente corporativo para, junto com a alta administração, liderar a transformação, a composição da cultura organizacional. E aí, nesse momento de crise, de pandemia, de isolamento, mais uma vez o profissional de compliance tem que se reinventar, porque na realidade brasileira nós temos empresas, nós temos organizações que já têm belos programas de compliance estruturados, falamos aí de Latam, falamos aí de Odebrecht, que são empresas que se destacam nacionalmente e internacionalmente pela efetividade dos seus programas de compliance e que tiveram que se reinventar, se adaptar, passar os treinamentos de presencial para semipresencial, ou online à distância, fazer a sua checagem dos terceiros com uma velocidade maior, como a Rogéria bem ressaltou, mas na nossa realidade brasileira, da maioria das empresas, onde, segundo dados do Sebrae, 98% das empresas são pequenos negócios, microempresas, empresas de pequeno porte, nós temos ainda uma triste realidade de companhias que não se preocuparam ainda com a implementação dos seus programas de compliance. Nós temos ainda todo o terceiro setor capaz de ser explorado. Nós temos partidos políticos, como a Rogéria ressaltou, organismos como, por exemplo, os CIPs, OS, ONGs, que são responsáveis aí em diversas oportunidades pela consecução, por ajudar a administração pública na consecução das políticas públicas. E, de forma geral, o setor público, que também precisa estruturar e implementar, difundir os seus programas de integridade. Então, de forma geral, a advocacia e os consultores de compliance têm esse papel de auxiliar as organizações, sejam do setor público, sejam do setor privado, seja do terceiro setor, seja de grande porte, seja de pequeno porte, a estruturar ou a implementar do zero os seus programas de compliance. E essas ações elas têm que se adequar, se adaptar a essa nova realidade. Para vocês terem uma ideia, a gente assumiu um desafio em uma companhia. Nós fizemos o lançamento do código de conduta da companhia às vésperas da pandemia e precisávamos fazer o treinamento. Em uma semana, nós conseguimos treinar online
400 colaboradores, 60 fornecedores e prestadores de serviço e 40 parceiros comerciais. E de que forma que a gente fez esse treinamento? Em nenhuma oportunidade a gente usou a palavra compliance. Nós chamamos para um evento para discutir a nossa ética, que é o nome do programa de compliance da empresa. Nós disponibilizamos diversos horários para que a pessoa pudesse escolher, ela mesma escolher e marcar o horário do seu treinamento. Então, a gente fez treinamento 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, para que elas pudessem espontaneamente ali identificar nas suas agendas que estão abarrotadas, né, a melhor oportunidade. E, principalmente, trouxemos para a realidade do dia a dia das pessoas o papel e a importância de ter o programa de compliance nas ações e nas tomadas de decisão, porque o programa de compliance não é da alta administração, o programa de compliance não é do profissional de compliance, o programa de compliance é das pessoas que compõem as organizações. Por trás das empresas, por trás dos governos, por trás dos organismos de terceiro setor, estão pessoas. Então, o programa de compliance, de fato, ele tem que entender a realidade. Embora ele seja baseado nos riscos de cada organização, ele tem que entender a realidade do seu público e ele tem que conversar com o seu público. Então, como não existe receita de bolo, né, talvez o primeiro papel aqui seja entender a cultura da organização, entender os seus riscos e as principais necessidades e depois, compreendendo a necessidade e a realidade do seu público, buscar as melhores soluções adequadas também a esse novo normal, a essa nova realidade, para que o programa de compliance faça parte e conviva no dia a dia das organizações. De forma geral, nós temos que nos reinventar. Muitos de nós temos dificuldade com tecnologia, temos que buscar, por meio dos nossos amigos da TI, né, as soluções necessárias. Nós temos dificuldades, às vezes, de comunicação, né, de criatividade, de estabelecer ali estratégias efetivas de comunicação. Tem uma companhia de uma compliance officer que está em algum lugar aqui nessa tela, que fez um gibi para divulgar o seu código de conduta para os colaboradores, para tornar a leitura mais dinâmica, né, a compreensão mais palatável. E nós, profissionais de compliance, eu falo por mim, né, não vou generalizar, nós temos uma dificuldade muito grande nessa atividade criativa. Se eu for fazer um desenho aqui agora, né, de uma pessoa, talvez eu faça um bonequinho de palitinho, né, igual criança. Então, a gente tem que contar com o apoio dos profissionais de comunicação. Nós, de forma geral, enquanto advogados, nós temos toda essa eloquência, essa nossa capacidade de persuasão, e nós temos que utilizar dessa estratégia para convencer as pessoas no dia a dia da importância de entender e acompanhar o programa de compliance nas nossas ações e nas nossas decisões, representando aí as nossas organizações. Porque no final do dia, a gente está falando de nome, a gente está falando de imagem, a gente está falando de reputação. E quando a imagem e a reputação da nossa empresa, do nosso ambiente de negócio é atingida por um grande problema de compliance, o nosso emprego que está colocado em risco, né? Porque junto com o dano à imagem vem a questão financeira e a gente pode ter corte, mas no final do dia é o nosso nome, é a nossa imagem enquanto pessoa que também está atrelada à nossa organização que está em jogo. Então a gente tem que, de fato, ter orgulho do ambiente onde a gente trabalha, né? E defender os melhores resultados, as metas, atingir aí, né, o lucro do acionista, do sócio, mas a gente também tem que defender a imagem e a reputação do nosso negócio. Então, como profissional de compliance, a gente tem que vestir a camisa e auxiliar todos os nossos colaboradores, da mais alta administração até a parte mais operacional da nossa companhia, a compreender o seu papel em relação ao programa de compliance. Maravilha, que maravilha, um fechamento de ouro aí diante desse trio que nós temos, não é verdade? E nós temos aqui alguns poucos minutos, eu gostaria de fazer um bate-bola com vocês, separei várias perguntas, né? E aí eu vou pedir para sermos, assim, bem objetivos, bem concisos nessas respostas, não precisa necessariamente todo mundo
responder a mesma resposta, fica à vontade, eu vou mudando de pessoas aí à medida que vocês quiserem. A primeira pergunta que eu trago para vocês é uma pergunta provocativa, porém elucidativa, né? Em tempos de calamidade pública, nós temos aí, como já dito, flexibilização das normas de contratação pelo poder público, né, em tempos de pandemia, de urgência, de emergência. Mas a questão que a gente traz aqui é outra. O oportunismo econômico, ainda que sem contrapartida ilícita ao agente público, fere o compliance ou o lucro é livre? Então, é uma pergunta provocativa que eu faço para quem quiser responder. Fiquem à vontade. Se, enquanto eu estou aqui questionando e não ver ninguém abrir o microfone, eu escolho. Mas como o Matheus já abriu o microfone, vou passar para ele a pergunta e depois para Maria Cecília, a mesma pergunta. Por favor. Bom, a minha opinião ela é muito clara e muito objetiva, né? O risco financeiro sempre ditou o capitalismo, né? Vai dar lucro? Só que hoje, nessa sociedade que a gente vive, né, desse ambiente extremamente regulado e vigiado pelos órgãos de controle, principalmente da administração pública, eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Além do lucro, quais são as outras consequências que essa minha decisão vai trazer para o meu negócio? E aí vem justamente os riscos de compliance. A lei anticorrupção traz uma multa que pode chegar a 20% do faturamento da empresa. E às vezes você faz um negócio para ter um lucro de 5%, uma margem de 5%, 10% daquele negócio, você está trazendo junto a reputação da sua organização e uma multa muito pesada para o seu negócio. Então, a decisão tem que ser baseada também nos riscos que aquela oportunidade pode trazer para a empresa. Maria Cecília, você quer complementar? Eu tenho um comentário... Não, divergir de jeito nenhum. Complementar, e aí eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu no início da pandemia. No início da pandemia, se todo mundo se recorda, o preço do álcool gel subiu um absurdo, não tinha máscara, não tinha nada. Houve uma discussão entre o conceito de oportunismo e o conceito de capacidade de produção das empresas, de atender demanda, importação, etc., mas o fato é, e aí a gente volta para o que eu comentei e o Matheus brilhantemente aí concluiu na questão da reputação, simplesmente hoje, se você procurar, tem uma investigação instaurada hoje no CAD contra mais de 30 ou 40 empresas de todo o setor para prestar justamente as informações e tentar identificar quem teve ou não comportamentos oportunistas, se houve um aumento excessivo de preço, se teve gente querendo se beneficiar. Então, essas coisas hoje, Rafael, elas são muito facilmente monitoradas, né? Então, acho que não é tão simples, né, esse comportamento acontecer sem que hoje você tenha os órgãos agindo. Você tem o CAD, você tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, o Sinacom também estava trabalhando intensamente nessa agenda e, portanto, eu concordo aí com o que o Matheus falou e acho que se tiver comportamento oportunista, esse comportamento hoje, a tendência nesse cenário de pandemia é ser punida. A pergunta, como eu disse, ela era provocativa, para trazer essa reflexão e o alerta, na verdade, né? Sim. De que, ainda que não tenhamos essa contrapartida ilícita para o agente público, ser compliance é ser ético também nas suas relações, ainda que aparentemente não haja ilicitude nelas. E aí, já que é para provocar, eu trago uma outra pergunta. A Rogéria vai ter que sair da Latam para responder essa pergunta, e já que ficou esperando aí, e a Maria Cecília e o Matheus vão ficar, com certeza, com vontade de falar alguma coisinha muito rápida sobre isso. Sei que você vai dizer que cabe outra palestra para essa pergunta, Rogéria, mas você vai ter que fazer a sua capacidade de síntese. Mas a grande verdade é que vivemos em um país em que versos de poesia e rodas de samba cantam que aqui se rouba desde Cabral. E eu estou falando de Pedro, que fique claro. Então eu pergunto, em se tratando de um país em que temos um problema endêmico de corrupção, o compliance, podemos dizer que ele já é uma realidade ou ele ainda é apenas esperança? Olha, na verdade, eu te digo que
para alguns setores, ele é uma realidade presente, forte, atuante, mas não é a realidade de todo o nosso país. Na verdade, a gente tem empresas que não conhecem nem a palavra, que não sabem nem o significado. Então, não dá hoje ainda para a gente cravar que sim, que seja já uma realidade nacional. Mas se você pegar, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas, e nós vemos iniciativas muito fortes, por exemplo, no Mato Grosso, da onde veio o Matheus, a gente está vendo um movimento nesse sentido, que me alegra muito. Eu acho excelente que a gente tenha essa busca pelo compliance. Eu sempre falo que, para mim, a única saída para este país é o compliance. A única é o aeroporto de Guarulhos, que você pega um avião e vai para outro país onde o compliance é levado a sério. Eu acho que já está começando a mudar. Em São Paulo, a gente já vê uma realidade muito mais forte. Agora, estou falando de grandes empresas. As pequenas e médias ainda têm um longo caminho a percorrer. A gente fica feliz, porque assim nós vamos muito mercado para trabalhar muito tempo. Acho que você está no mudo. Olha eu no mudo, né? Olha eu no mudo. Matheus, por favor. Olha, eu acho que a pandemia, como toda crise, né? Tem até um texto bem legal de Einstein, que depois vocês podem procurar sobre crise, né? No YouTube, no Google, ele viralizou agora no momento da pandemia, que mostra que a gente tem que se reinventar e crescer durante a crise. E se tem uma coisa que a crise destacou de forma muito evidente, é que o mundo mudou. A realidade do mundo mudou. A realidade do mundo dos negócios também, né? Então, no final do dia, só existem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Então, eu vejo que muitos já aprenderam pelo amor, né? Eu uso dizer que é a maioria, mas aquela minoria que ainda insistir na dor vai sofrer bastante, né? Afinal de contas, a prescrição de alguns atos penais dura até 20 anos, né? Então, vai arrastar durante muito tempo aí esses desvios de conduta e as responsabilizações capitaneadas aí pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária e as nossas autoridades. Olha, eu esquecendo de apertar o botão do mudo aqui. Maria Cecília, por favor. Eu acho que eles já falaram praticamente tudo, né? Porque realmente eu concordo com a Rogéria, você tem um trabalho muito grande ainda para fazer com a pequena e média empresa, e é substancialmente o maior número de empresas que a gente tem no país, mas é interessante que você percebe em redes sociais, né, etc., que há hoje um conhecimento de que ser ético e ser íntegro é muito importante. Então, eu acho que essas gerações novas que vão vir vão cobrar muito a história do cinto de segurança no carro, né? Que a gente não usava, e hoje você entra com seu filho no carro, seu pai coloca o cinto de segurança. Então, é um pouco isso. Eu acho que está tendo uma evolução. A Lava Jato, nesse aspecto, eu acho que ela foi muito positiva, mas ainda, como a Rogéria colocou, tem muito chão ainda pela frente. Esse trabalho na cadeia de fornecedores, né, das grandes empresas, tem essa questão penal aí que o Matheus colocou, que a experiência que eu tenho é que realmente a questão criminal, a questão penal, ela tem um peso muito grande, eu acho que no dia a dia. Enfim, eu sou positiva em relação ao cenário aí que está acontecendo. Por mais dor, né, Matheus, que tenha ocorrido aí recentemente. Gente, que maravilha! Vocês acreditam que já batemos praticamente 1 hora aqui nesse bate-papo gostoso? Vocês são incríveis. Rogéria, Maria Cecília, Matheus, parabéns. Eu quero, em nome da Escola Nacional da Advocacia, Escola Superior de Advocacia Nacional, agradecer a presença de todos vocês. Eu quero aqui agradecer o nosso querido Rony Duarte, que é o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Nacional, o grande idealizador, o sonhador desse grande congresso, esse congresso que entrou para a história da OAB Nacional. Agradecer também Beto Simonetti, nosso coordenador-geral do evento, secretário-geral da OAB, e também o nosso querido Felipe Santa Cruz, que dá a cara, que leva à frente um evento dessa magnitude. Mais de 115 mil
inscritos nesse evento que ele certamente entra para a história. Então, meus queridos amigos, em 10 segundos, se vocês puderem se despedir antes de eu deixar a nossa palavra final, para não dizer que não permitimos dizer tchau, começar aqui de ordem inversa agora pelo Matheus, depois a Maria Cecília, a Rogéria, e depois eu vou encerrar. Bom, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, de quem teve a paciência de aguardar aí os últimos painéis para nos prestigiar e colocar à disposição, né? Seja pelas nossas lives, né, Rafael, pelo Instagram. Meu companheiro de live do Instagram, Matheus. Em breve a Maria Cecília também. Mas, enfim, a gente está à disposição para continuar esse debate aí pelos outros meios. Maria Cecília. Agradecendo imensamente esse convite da OAB, do Conselho Federal, que veio através do Rafael. Tenho o prazer de estar aqui com o Matheus, com a Rogéria, com você, Rafael. Enfim, e estar num evento dessa grandiosidade, né? Ficamos juntos na história aí. E parabéns, realmente foi um ato corajoso organizar um evento desse porte. Parabéns aí para o Conselho Federal da OAB. Muito bom. Queria Obrigado, só reforçar. Oi, eu queria só reforçar o meu agradecimento, a minha honra de estar presente aqui nesse evento tão grandioso, maravilhoso, na companhia de gente tão especial, e queria agradecer muito a você, Rafael, pela gentileza, pela maneira como você tão bem conduziu esse debate. Foi um prazer, estou à disposição. Bem, então, para encerrar, eu agradeço novamente aos senhores, e não sei cantar, mas deixo um verso de uma das mais belas canções de Gonzaguinha, que eu acho que ilustra muito bem esse momento que nós estamos vivendo, inclusive esse momento de pandemia, de desafios do compliance. E Gonzaguinha, ele diz o seguinte: ontem um menino que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E esse é o papel do compliance, na minha opinião, senhores. Vamos lá fazer o que será. Muito obrigado pelo painel. Excelente tarde para todos nós.